a questão polémica. É assim, esta é a minha opinião, este é o meu canal, existe liberdade de expressão e eu posso falar, graças a Deus. Eu não aguentava mais um mês nas condições em que tive durante estas 2 semanas e eu estou... Olá malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se ainda não me conheces, olá, eu sou a Margarida Paraíso, Marques Paraíso no YouTube e no Instagram. Quem me segue por lá sabe que eu já tive o drama atual dos dias de hoje, para além da situação toda que está a ocorrer no mundo. Os estudantes estão com o dilema de exames online, aulas online e eu partilhei a minha experiência no Instagram e senti que vocês tiveram muita curiosidade, fizeram muitas perguntas e querem saber o feedback dos meus primeiros exames online e é isso que eu hoje estou aqui a fazer. Eu fiquei a dever-vos este vídeo porque de facto eu partilhei convosco algumas das coisas que estavam a ser decididas pela minha faculdade. Eu perguntei se vocês queriam que eu fizesse um vídeo depois de ter feito o meu primeiro exame, só que malta, eu entretanto gravei esse vídeo, perdi um clipe e portanto não fazia sentido e entretanto já tive outro exame e eu acho que depois de 2 experiências totalmente diferentes este vídeo vai ficar muito mais verdadeiro, muito mais completo, muito mais coerente, responder às vossas perguntas que foram muitas, tenho mais de 40 perguntas para responder, portanto vamos começar sem demoras este vídeo. Para quem não sabe, eu estou no 5º ano de Medicina na Escola de Medicina da Universidade do Minho. Fiz uma pausa para pensar, parece que me esqueci por momentos. E basicamente este exame que eu tive que fazer era um exame que correspondia às especialidades de dermatologia, reumatologia e nefrologia. E uma semana depois eu fiz um exame integrado que para além destas 3 tinha endocrinologia, infecciologia e hemato-oncologia. Muita coisa, 6 especialidades médicas, graças a Deus que já está feita, que já passou, porque era mesmo muita coisa e eu já estava a ficar por aqui. Vamos começar com as perguntas que vocês me deixaram no Instagram e começar logo por aqui, que dá logo para começar a conversa, que é: correu bem? Sinceramente, o que é que eu vos posso dizer? Eu fiz os 2 exames, eu passei, a cadeira está feita, portanto posso já deixar esse pequeno disclaimer de parte, tipo, correu, tipo, quem está na faculdade sabe que nunca se sai de um exame a dizer correu bem, foi incrível, vou tirar 20. Tipo, isto não existe. Isto acaba no dia em que acabam os exames nacionais do 12º ano, porque depois desse dia nunca mais vais tirar um 20 na vida. Fizeram algumas perguntas engraçadas que dá para aligeirar este vídeo e perguntaram-me se eu fiz o exame de pijama, malta. Já tive 2 exames, portanto, um foi às 9 da manhã, outro foi às 3h30 da tarde. Nenhum deles fiz de pijama, como é óbvio, tipo, quem é que passa na cabeça de alguém fazer um exame de pijama? Ok que estamos em casa, mas malta, temos que interiorizar que estamos num exame e vestir ajuda muito. Vesti-me para os 2 exames, arranjei-me para os 2 exames. No primeiro exame, acho que também me perguntaram, sim, também me perguntaram a que horas é que eu acordei. Vocês são muito específicos, gosto disso. Eu acordo muito cedo para qualquer exame, tipo, desde que entrei na faculdade, tenho um exame às 9 da manhã, acordo às 5 da manhã. Isto porque estou nervosa e não consigo controlar. Mas desta vez, como estamos em casa e os horários são todos diferentes, eu acho que acordei às 6h30, que é tipo uma hora normal para mim, para acordar. Eu sei, isto é preocupante, mas é verdade. Eu acordei cedo, tomei o meu banho, tomei o meu pequeno almoço e preparei para começar o exame. No segundo exame foi de tarde e a experiência foi muito pior também por isso. Porque eu acordei na mesma cedo, às 6h30 da manhã, porque ia ter exame, portanto o meu cérebro, Margarida, tu vais ter exame, acorda cedo e já estou a disparar por todo o lado, só que depois tive que estar à espera até às 3 da tarde e eu não queria estudar mais, não queria, tipo, só queria fazer o exame. Portanto, exames de tarde, pior experiência, exames de manhã, melhor experiência. Eu, entretanto, vou ter que abreviar mais porque este vídeo vai ficar gigante. Uma das perguntas mais repetidas, e porque eu acho que foi uma das coisas que eu mais foquei nos meus stories quando partilhei esta coisa toda no Instagram, é se deu tempo para pensar e responder, se o tempo dado para cada pergunta foi adequado para responder, portanto, a problemática do tempo. Os nossos exames foram 100% de escolha múltipla, tudo escolhas múltiplas, foram controlados através de câmara.
através de perguntas bloqueadas e contemporização por pergunta, por 90 segundos por pergunta, e ainda havia mais uma coisa. E perguntas abertas, tipo resposta aberta curta. No primeiro exame, sem dúvida que uma das nossas maiores preocupações era o tempo, porque o primeiro exame a ser realizado na nossa faculdade teve essa questão do tempo, então nós ficámos a panicar, tipo, tempo, não dá tempo a pensar, e não dá. Ou seja, as perguntas têm que ser readaptadas para esta realidade e nós normalmente temos enunciados tipo 10 linhas. Quando se vai a uma consulta, tu basicamente tens que fazer o exame físico da ponta da cabeça à ponta do pé e basicamente nos enunciados aparece isso. Acontece que quando tens 90 segundos para responder à pergunta, não dá. Eles conseguiram adaptar algumas das perguntas, mas sim, a questão do tempo é uma questão importante. É uma das questões que faz com que nós fiquemos com mais stress, porque estamos ali a ver o tempo a diminuir e tipo 90 segundos passa assim. E apesar de ser o mesmo tempo que nós teríamos para responder num exame na faculdade, acaba por ser muito diferente teres que responder naquele momento. E quando a ideia não está a surgir, tu começas a bloquear só porque estás a ver o tempo a esgotar. Qual a maior diferença para os exames da faculdade? Para mim, foi tudo diferente, tipo, só o facto de fazer o exame em casa, malta. Tipo, eu não sei se as pessoas estão preparadas para o mindset que têm que ligar para perceber que não estão a fazer um teste formativo, que não estão a estudar, que não estão a fazer uma coisa a brincar. É a mesma coisa que tu pedires ao Cristiano Ronaldo para dar o mesmo show que dá em campo com um estádio repleto a gritar por ele e ele estar no jardim de casa dele a treinar, e falta da adrenalina e falta daquele stress de concentração, que eu acho que é uma coisa que existe muito na avaliação, que é o facto de estás nervosa, obriga-te a focar e a concentrar-te naquilo que estás a fazer e a teres responsabilidade naquele momento. O facto de não teres a chamada, o facto de não teres as pessoas, o facto de não teres todos aqueles rituais que vens tendo a criar desde o início da faculdade, eu acho que te afeta muito a concentração no momento de, ok, agora vou ter um exame. Tipo, não estou a brincar, isto aqui é um exame. Eu não tive problemas com a internet, mas no meu primeiro exame o programa, o Zoom, foi 2 vezes abaixo e eu acho que isto foi geral, ou seja, eu não sei, eu presumo que alguém tenha tido problemas com a internet e que a ligação tenha afetado toda a gente. Obviamente que é uma das principais questões nisto dos exames através da internet, são as falhas de internet, acontecem a toda a gente. E uma das coisas mais perguntadas foi se deu para copiar, como é que os professores evitam que vocês copiem, e obviamente que como aluna eu sei que isso é uma das coisas que as pessoas mais estão a pensar. Acreditem, eu também pensei, mas malta, é impossível, tipo, com todos os mecanismos e com 90 segundos, vocês mal têm tempo para pensar, quanto mais para pensar como é que vão copiar. Estamos a ser controlados por câmara e tipo, não é uma câmara para 120 pessoas, é uma câmara para 10 pessoas. Um professor para cada 10 alunos é impossível. É literalmente impossível. Onde fizeste o exame? Então, eu fiz o exame na sala porque é o sítio onde está mais próximo da fonte da internet, é onde a internet é melhor e eu pensei, não vou arriscar, não vou fazer o exame no quarto, vou fazer o exame na sala. A dificuldade das perguntas eram iguais à que costumam ser? Eu acho que sim, de uma maneira geral sim. O que acontece é como eles tiveram que restringir os enunciados, acabaram por tirar um bocadinho da palha que às vezes nos confunde, e também, no meu caso, as perguntas dirigiram-se mais a diagnósticos, tratamentos e não propriamente muitas perguntas. Houve também, mas acho que menos do que costuma haver, que é tipo, seleciona a verdadeira e tens tipo 5 linhas de 2 linhas cada uma em que tens que estar muito tempo a pensar nas respostas. Como foram as notas? Então, isto também acho que é uma questão importante e que interessa a toda a gente, malta. No final das contas, interessa saber como é que foram os exames, mas interessa como é que isso se refletiu na nossa nota, na nossa média, na nossa... Acho que é impossível perceber se um exame correu bem ou mal e dissociar isso da nota e da nossa expectativa de qual é que esta seria numa situação normal. Porque às vezes a nota por si só até pode para muitos ser boa e para outros não ser. Basicamente eu acho que as notas foram parecidas ao que costumam ser,
porque estão ativados vários mecanismos para garantir que isso aconteça, nomeadamente a normalização. A normalização foi uma das melhores coisas que fizeram na nossa faculdade, é uma coisa que nos protege. O que acontece que eles fizeram foi comparar as notas que os últimos 2 ou 3 anos tiveram nestes exames com o desvio padrão que nós já costumamos ter para eles nos exames anteriores deste ano. Ou seja, basicamente eles vitularam pela média dos outros anos e fizeram ajustes. Curiosamente, esses ajustes foram sempre para subir. Quando eu pensei isto, eu pensei, eles estão a fazer isto para evitar que a média suba muito. Esqueçam isso. Isto aconteceu para nós subirmos um bocadinho e nos aproximarmos da média dos outros anos, que seria, à partida, a média que nós teríamos na faculdade. Perguntaram se eu maquilhei para fazer o exame, malta. Como é óbvio que sim. Tipo, não fiz uma coisa muito grande, mas arranjei o cabelo, pus uma basezinha só para me sentir confiante no momento de carregar na resposta, tipo, é esta. Tem que estar poderosa, se o meu cabelo tiver a escorrer azeite, malta, é óbvio que não vai dar, é óbvio. Todos os controles e medidas aplicadas não aumentam a nível de stress? Obviamente que sim, malta, porque para além do nervosismo de estar a fazer um teste, tens o nervosismo de será que alguma coisa vai acontecer? Tipo, o que é que vai correr mal? Imaginem, no nosso primeiro exame, passado 5 minutos o programa já tinha ido abaixo e eu pensei, não acredito que isto já está a acontecer, passado 5 minutos nós começámos a fazer o exame. É muito frustrante e atrapalha o resto do exame. Basicamente, nos 2 exames houve falhas e vai haver falhas em todos os exames. Eu acredito que até ao final do ano letivo, todos os exames que foram feitos vai haver falhas. E são falhas diferentes de exame para exame, diferentes entre pessoas e que não dá para prever. Ou seja, é mesmo muito complicado. E começas a pensar nisso e o tempo da pergunta a passar e tu a teres que fazer o exame e tipo... A sério, é muito estressante. É muito... Nunca fiquei tão nervosa como para estes exames. Eu posso-vos dizer que depois de acabar os exames, 1 hora depois eu ainda estava a tremer. O meu corpo estava a tremer. Porque tu estás no exame tipo pau, 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 pau. Tipo, não dá para respirar. Eu nunca senti isto num exame na faculdade. Nunca. Conseguiste concentrar-te como num exame normal? Eu acho que não. Muitas perguntas eu pensei, como é que é possível eu ter errado isto? Era super fácil, só que lá está, tipo, num exame normal tu passas à frente, voltas à pergunta mais tarde, voltas a lê-la como se fosse a primeira vez e estás atento a outras coisas. E neste momento não dá. Eu acho que é impossível concentrar-te como num exame porque tu não sentes que estás num exame. Tipo, para mim essa foi a mais dificuldade. Eu estou nervosa com tudo o que está a acontecer, menos com o exame, menos com a nota. Tipo, é uma coisa ridícula mesmo. Fizeste algum ritual de exame? Eu fiz. Eu não sei se alguém que está tipo na minha sala, que é tipo as pessoas que estão na minha conferência de Zoom, viram, mas eu rezo sempre antes de começar o exame. E depois tipo no primeiro exame eu pensei, oh meu Deus, será que eu vou fazer isto? É que normalmente eu costumo fazer isso e tenho pessoas ao lado, mas as pessoas não estão a olhar para mim. E então basicamente eu fiz tipo assim, discretamente, e fiz assim. Mas rezei na mesma e foi essencial, senão nada disto teria acontecido, malta. Cumpram os vossos rituais, pelo amor de Deus! Sentiste que os professores exigiram mais e o teste foi mais difícil? Eu acho que não, eu acho que o teste, imaginem, eu acho que se nós fizéssemos este exame sem estarmos no momento do exame, o teste era super fácil, era mais fácil. Só que eles têm que conciliar as perguntas com os ajustes e com estes constrangimentos todos e isso dificulta muito a nossa concentração e têm que ter em conta isso depois no momento da avaliação e da ponderação e da normalização e essas coisas todas. Tipo, as perguntas até podem ser mais fáceis, mas mesmo assim eles têm que nos subir a nota porque nós não estamos nas mesmas condições mentais para as responder. Achas que foi precipitado fazerem exames online tão cedo? Isto para mim foi uma das minhas maiores dilemas. Tipo, porquê é que nós estamos a ser os primeiros? Porquê é que eles querem ser tão rápidos? Porquê é que eles querem, tipo, tenham calma, tipo, as outras faculdades ainda não estão. O que eu vejo agora é que assim, basicamente eles não tinham alternativa. A Universidade do Minho fez um despacho em que não ia haver exames, não ia haver atividades letivas até dia 27 de junho. Portanto, eles não tinham hipótese de fazer exames noutra altura. Estes exames já estavam atrasados um mês. No início eu pensei, foi precipitado porque
o processo, o programa, a logística ainda não estava bem pensada e eu tenho a certeza que as pessoas que vão ter exames, tipo, porque as cadeiras delas assim o permitem, daqui a um mês e já houve tipo 5 ou 6 exames, a faculdade em si está muito mais preparada, porque já se sabe resolver certos problemas. Nós fomos dos primeiros e nesse sentido eu acho que fomos prejudicados por isso, porque houve muitas falhas, houve muitos problemas que não foram resolvidos na hora e que dificultaram muito o desempenho de alguns alunos, não de todos, mas de alguns. E tipo, tu ficas sempre naquela, será que da próxima vez vou ser eu? E isso é um sentimento, muita injustiça, muita revolta e eu acho que é isso que prejudica também o rendimento. 0 a 10, quais foram os teus níveis de stress? 11, tipo, eu nunca me senti tão nervosa na minha vida, juro-vos, tipo, o meu corpo estava assim, tipo, depois de fazer o exame, 1 hora, 2 horas depois de fazer o exame ainda estava assim. Depois no segundo exame nós nem sequer soubemos a nota, portanto eu não dormi, tudo contado. É que eu acredito que a maioria das pessoas não lida assim com as notas e com os exames, etc. Mas para quem lida é muito frustrante, porque nós pomos muito da nossa vida e muito daquilo que nós somos nas mãos de coisas que ninguém sabe quem é que está a controlar ao fim e ao cabo hoje em dia. Achas que fez diferença já fazerem exames online antes? Sinceramente eu pensei que ia fazer mais diferença, porque eu achei que ia usar o programa habitual, ia ser mais ou menos habitual, tipo, tinham perguntas bloqueadas e etc, mas a base era a mesma e não foi. Houve muitos problemas, tipo, um dos maiores problemas que houve no segundo exame foi basicamente que, enquanto ainda tínhamos tempo para responder, aquilo não nos deixava alterar a resposta. Então vocês estão a perceber o frustrante que é tu estares a ver a pergunta, estares a ver a resposta, estares a ver que ainda tinhas tempo para mudar e aquilo não dar para mudar. E essas perguntas não foram avaliadas e não nos deixaram mudar, mesmo nós tendo falado com o professor e dizer o programa não está a dar na pergunta tal, eu queria pôr tal. Tipo, isto não cabe na cabeça de ninguém. Sentiste que houve pessoas mais prejudicadas que outras? Sem dúvida. E tipo, aquilo que eu pensava é, quando eu percebi no segundo exame que aquilo não estava a dar, que não estava a dar para mudar a resposta, eu perdi tempo a perguntar ao meu vigilante no chat se aquilo só me estava a acontecer a mim. E tipo, eu sei que é estúpido, porque isso não me ia resolver nada, tipo, estava-me a acontecer a mim, era o facto, não me ia aliviar o facto de estar a acontecer aos outros. Mas a verdade é que ele não me respondeu na altura, mas a verdade é que eu pensei, bolas, pá, neste exame vou ser eu que fui tipo o alvo do programa e sou eu que me vou espetar isto. Eu já estou a ficar nervosa só a gravar este vídeo, já fiz os exames, já fiz a cadeira, já passaram 2 semanas, malta, mas só de me lembrar disto tudo, eu acredito que as pessoas que estão agora a começar a pensar como é que vão fazer estes exames estejam a ficar super nervosas. Acredito mesmo, mas já passei por isto, malta. Pode-se comer durante o exame? Malta, vocês não vão ter tempo nem para coçar o nariz, quanto mais, tipo, eu costumo levar água, tipo, as professoras costumam gozar com os alunos de medicina, pelo menos na minha faculdade, porque quase toda a gente leva um saquinho com o lanche para um exame de 2 horas, um saquinho com chocolates, com gomas, com água, com barrinhas, com não sei o quê. Não dá tempo, tipo, até pode ser possível, eu acho que é permitido, mas tipo, não dá tempo, malta, não dá tempo. Sentiste mal por estares a ser filmada, gravada? Eu não me senti mal, até porque, olhem, eu adoro câmaras. Eu pensei, será que eu me vou distrair a olhar para mim? Às vezes isso acontecia, mas eu tentava desviar logo o olhar, porque eu tinha que olhar para ver se o programa estava ligado, mas depois olhava logo, não ficava a olhar para o meu cabelo nem nada disso. Mas, basicamente, eu não me apercebi quando é que nós demos autorização para isto acontecer. Nós não sabemos para que é que são estas imagens, não sabemos se eles veem as imagens depois dos exames ou não. Na verdade, aquilo que eu penso é, se eu fizer tudo direito, as imagens só me vão proteger, porque se houver algum problema, eu vou pedir para se ver as imagens e as imagens não me dão margem para dúvida porque eu não fiz nada. Portanto, se for para a nossa segurança, até concordo. Agora, não me lembro de ter assinado quando é que eu permitia que me tivessem a gravar. Mas deve ser só eu, que não me lembro. Má memória. Que tipos de falhas podem acontecer no exame? Pois, eu já fui falando, basicamente, o programa falhar, o Zoom falhar, o professor falar porque aconteceu alguma destas coisas a alguns dos colegas. Depois aconteceu esse problema de selecionarmos uma resposta, não dar para alterar a resposta. Mais não aparecer o cronómetro e nós termos perguntas cronometradas e para além disso ainda ter estado a fazer uma estimativa do tempo que estás a usar para cada pergunta e sinceramente eu acho que a cada exame que se fizer vai surgir um problema novo. E isto foi o que aconteceu neste.
Acho que agora vai começar a surgir novos problemas e a cada exame vai surgir uma coisa diferente, uma novidade, assim para apimentar a questão. Achas que os professores estão a ter atenção ao feedback dos alunos? Esta é a questão polémica e que muitos dos meus colegas, uns vão concordar, outros não vão concordar. É assim, esta é a minha opinião, este é o meu canal, existe liberdade de expressão e eu posso falar graças a Deus. Eu sinto que, ponto número 1, no início de todo o processo, os alunos tinham que ter sido mais envolvidos na procura das soluções e não foram. Número 2, penso que depois de nos terem confrontado com as decisões deles, nós demos algumas sugestões e essas sugestões, algumas delas foram tidas em conta. São precisismos, não vou estar aqui a dizer, mas tipo, pôr os valores de referência na pergunta em vez de na tabela para perdermos menos tempo, destacar não sei o quê, fazer não sei o que mais. Acho que tentaram ter em conta em algumas das coisas. Nas questões de base, malta, nós não vamos conseguir mudar nada. E acreditem que eu fico mesmo triste por dizer isto, porque eu sou a pessoa que mais quer lutar por aquilo que eu acho que são direitos nossos, porque somos nós que estamos a ser avaliados e nós temos que ser ouvidos. Como é que isto está a acontecer? Tipo, eu não acho normal um professor responder que o exame correu bem quando os alunos lhe estão a encher a caixa de e-mails a dizer que o exame correu mal. Quem é que sabe que o exame correu bem? O professor ou os alunos que foram avaliados? Tipo, há aqui sentimentos muito dispares. No entanto, eu percebo que seja difícil agora mudar o caminho do barco sempre que alguma coisa corre mal. Sobretudo porque não há outra solução, ou seja, não vai haver outra forma de fazer exames, muito provavelmente. Portanto, vai ter que se fazer exames online com os constrangimentos que eles tiverem. O segundo exame correu mal, a faculdade deu a oportunidade de fazer um segundo exame, sendo que sem saber a nota do primeiro exame, porque isso foi o que foi decidido. Eu não vou estar aqui a debater a minha opinião e a alimentar polémicas. No entanto, eu quero deixar aqui bem claro que a minha posição é que os alunos é que sabem como é que os exames correm. Não são os professores e não é a média que diz como é que os exames correm, muito menos quando ela é ajustada, normalizada, 30 por uma linha, mexida por não sei quantas contas e nós nem ficamos, na verdade, sem saber que nota é que eu tive. Eu fico sem saber que nota é que eu tive e quanto é que eu subi. Portanto, a verdade é que eles estão a tentar a responder a algum do nosso feedback e a ceder a algumas coisas, mas nas questões de base, não. Ou seja, se o exame corre mal, basicamente não temos grande alternativa e não temos grande forma de nos defender. Esta é a verdade, foi a minha experiência e é o que eu tenho a dizer sobre isso. Por fim, ficaste mais tranquila por estares mais perto de acabar o ano letivo. Isto é uma questão importante porque antes de eu fazer estes 2 exames, se me dessem a oportunidade de escolher se eu queria fazer os exames agora, ou em setembro, ou em agosto, quando houver condições para fazer os exames na faculdade, eu, sem sombra de dúvidas, que teria optado por fazer os exames em setembro na faculdade. E eu digo isto sem problema nenhum, esta era a minha intenção, era a minha ideia, tipo, se der para fazer presencial quando der, eu volto a estudar a matéria e faço. Agora que já fiz os 2 exames, que as notas foram mais ou menos o que eu costumo ter, o stress foi incomparavelmente maior, o desgaste a que eu tive sujeita, o nervosismo, tipo, o estado da minha saúde mental foi muito afetado durante estas 2 semanas por estes 2 exames. Eu não consigo mesmo descrever o quanto isto me afetou, o quão nervosa eu fiquei, desde problemas de sono, desde estar a tremer, desde não me conseguir concentrar em nada, tipo ver um filme, eu não conseguia ver um filme e sinceramente ainda estou a tentar, mas tipo, foi um stress a que nós estamos sujeitos muito maior e graças a Deus, eu dou mesmo graças a Deus por eu estar nesta faculdade e não fazer uma época de exames nestas condições, tipo 1 mês assim, porque eu não ia aguentar, eu tenho consciência de que eu não ia aguentar. No entanto, os exames estão feitos, a cadeira está feita e eu sinto-me realmente mais aliviada por pensar que agora só tenho que fazer mais um e não tenho que fazer mais 4 ou mais 5 ou mais 6. Só tenho que fazer mais um exame, acabar a cadeira e acabar o 5º ano. Se o 6º ano for todo assim, eu não sei como é que eu vou aguentar, porque os níveis de ansiedade são mesmo gigantes e eu espero mesmo que vocês que me fizeram estas perguntas, que estão ansiosos, que estão nervosos,
tentem arranjar os melhores mecanismos para controlar isso, mas sobretudo foquem naquilo que é importante, que é, não é só a nota, a nossa vida não é só notas, a nossa vida não é só faculdade, a nossa saúde tem que estar sempre em primeiro lugar, e a nossa saúde não é só a nossa saúde física, mas também a nossa saúde mental. Portanto, com este vídeo eu não quero deixar uma mensagem catastrofista, tipo, eu acho que já toda a gente sabia que há coisas que correm mal e que vão correr mal neste tipo de exames. Tipo, toda a gente que já fez exames, fora da minha faculdade, noutros cursos, ninguém gostou da experiência porque foi muito diferente de tudo o que têm feito e porque estão sujeitos a níveis de ansiedade e de stress muito, muito elevados. Tipo, eu tenho a certeza que se o stress desse para medir como dá para medir a tensão e como dá para medir a febre, nós não estávamos a ser sujeitos a isto, porque não existe uma correlação direta entre o valor que aparecia no termómetro que mediria o nosso stress e a dificuldade de sono que nós íamos ter, a dificuldade de concentração, a dificuldade em comer, ou seja, isto vai afetar a nossa saúde mental, mas como ninguém sabe como, nem quando, nem durante quanto tempo, vai-se continuar a fazer porque tem que se fazer. E aquilo que eu quero é que vocês pensem em vocês em primeiro lugar, e se vocês sentirem que realmente não estão a conseguir acompanhar e que não estão a conseguir dar conta do recado, não é por uma cadeira, não é por um semestre na faculdade que vai cair o mundo. Eu tenho a certeza que se me dessem a oportunidade, lá está, antes de ter feito estes exames, de os fazer depois, mais à frente, eu teria escolhido isso, porque eu nunca tive noção de quão afetada a minha saúde mental sair consegue objetivar para já, mas eu tenho a certeza que vai haver muitos estudos feitos sobre isto nos próximos tempos, os efeitos do confinamento, os efeitos da quarentena, os efeitos do isolamento social, porque isto vai ter impacto funcional na nossa vida, está a ter impacto funcional. Portanto, se vocês não se sentem capazes de corresponder a estes níveis de stress, não tem mal nenhum adiar uma cadeira, adiar um semestre, tipo, esta é a mensagem que eu quero dizer, mas também deixar uma mensagem positiva que tudo se faz. E é isto, malta. Por última pergunta, eu escolhi o que te fez mais falta neste dia e sem dúvida que foi estar com os meus amigos, estarem com as pessoas com que também estão a passar pelo mesmo que eu e sentir que estamos todos nervosos, mas que depois vamos todos conseguir, e aquele efeito de grupo, aquelas energias, aqueles olhares que tu trocas, tipo, no momento de entrar na sala, de antes de começar o exame, tipo, durante o exame estás naquela ansiedade, mas vais olhar para o teu colega e tipo, ok, bora lá. E tipo, eu acho que sem dúvida que foi o que mais me fez falta, foi não estar com os meus amigos antes, durante e após o exame. Mas se Deus quiser as coisas vão melhorar e eu espero muito sinceramente que no 6º ano, ou seja, no próximo ano, isto não tenha que acontecer, que não seja assim, mas se tiver que ser, novos mecanismos, novas estratégias, certamente eu vou ter que adotar, porque eu não aguentava mais um mês nas condições em que tive durante estas 2 semanas. Sou muito mais suscetível do que eu pensava que sou, mas isso também vai obrigar-me a encontrar outros mecanismos, outras formas de combater isso e, no fundo, perseguir aquilo que eu quero, porque o meu objetivo final não é ter um curso, o meu objetivo final é ter um curso para chegar onde eu quero chegar, para atingir a realização profissional, pessoal e, no fundo, ser feliz com aquilo que eu faço. Mas por agora é tudo e espero que tenham gostado, deixem o vosso like. Eu sei que este vídeo vai ficar gigante, eu até tenho medo, eu tive que apagar tantas aplicações enquanto estava a gravar que eu tenho medo da duração deste vídeo, mas pronto, deixem like, subscrevam ao canal, sigam-me no Instagram, continuem a apoiar e beijinho, até ao próximo vídeo.